Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao estudo do Evangelho. Vamos conectar-nos com a espiritualidade, com Deus, o nosso Criador, e com o Mestre Jesus, que é o nosso irmão mais velho, num momento de muita paz, harmonia e muito amor fraterno. Não se esqueça de se inscrever neste canal, de dar um gostei e de partilhar este vídeo. Se quiser, também pode deixar os seus comentários em baixo. Vamos então dar início ao nosso trabalho, convidando todos a ligarem-se em pensamento com a espiritualidade, pensando em Jesus ou em Deus. Vamos então fazer a prece de abertura. Pedimos a Deus permissão para que os benfeitores nos acompanhem no trabalho de hoje, que instruam e iluminem a todos aqueles que irão participar neste estudo do Evangelho. Que a vibração do Mestre Jesus possa ser sentida no coração de todos. Agradecemos a Deus e ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade. Que assim seja. Vamos então fazer a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Escolhemos o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Ouvistes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz-se levante o sol para os bons e para os maus e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, que recompensa terais? Os publicanos também não procedem dessa maneira? E se saudardes apenas os vossos irmãos, o que é que com isso fazeis mais do que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se somente fizerdes o bem aos que vos fazem, que recompensa tereis, já que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que recompensa tereis, visto que as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira, para obter a mesma vantagem? Mas quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porque a posse dessa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, geralmente há equívoco quanto ao sentido da palavra amar, nesta circunstância. Jesus não pretendeu, por essas palavras, que se tenha para com o inimigo a ternura que se dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode ter confiança numa pessoa, sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expressões de amizade, já que ela pode abusar dessa atitude. Amar os inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não está na natureza, visto que o contacto de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contacto de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes, sem segundas intenções e incondicionalmente, o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem e não o mal. É regozijar-se, em vez de afligir-se, com o bem que lhes advenha. É estender-lhes a mão que socorre,
em caso de necessidade. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É, finalmente, restituir-lhes todo o mal com o bem-sei. Intenção de os humilhar. Quem age dessa forma preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é, para o incrédulo, um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual acredita que unicamente a morte o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Não tem nenhum interesse em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Em certos casos, perdoar parece-lhe mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e um secreto desejo de mal para o outro. Para o crente, sobretudo, para o espírita, a maneira de ver é totalmente diferente, porque lança os olhos sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida presente não passa de um ponto. Sabe ele que, pela própria destinação da terra, deve esperar encontrar aí homens maus e perversos. Comentário. O Evangelho de hoje tem como tema pagar o mal com o bem. Este trecho do Evangelho, que é muito bom, está bem relacionado com o segundo maior fundamento que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. O primeiro seria amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, ao próximo como a si mesmo. Assim, o trecho começa por nos ensinar que não devemos amar apenas os nossos amigos e familiares, todos aqueles que nos são queridos, mas também os inimigos, aqueles por quem não nutrimos tanta afeição, pois se amarmos apenas os nossos amigos e familiares, não há nisso nada de especial e não estaríamos a aplicar o segundo maior ensinamento do nosso Mestre Jesus. O texto refere que o respeito por esses mesmos aproxima-se do princípio da caridade, e amar os inimigos é a aplicação mais sublime desse princípio, pois assim conseguimos vencer o orgulho e o apego, que são as maiores chagas da humanidade. Os Espíritos continuam a ensinar-nos que amar o inimigo não é ter a mesma afeição que temos por um amigo, familiar ou qualquer outra pessoa por quem sentimos carinho. Sabemos que esse inimigo, essa pessoa de quem não gostamos tanto, pode vir a fazer-nos algum mal, e é precisamente nesse ponto que devemos amá-los. Não devemos guardar ódio, rancor ou qualquer desejo de vingança, mas sim perdoar sem segundas intenções. Reconciliar-nos, se for possível, ajudá-los em caso de necessidade, desejar-lhes o bem em vez do mal, evitar falar mal, ou seja, devemos retribuir todo o mal com o bem, sem intenção de humilhar aqueles que nos fizeram mal. Todos nós precisamos compreender que estamos neste planeta encarnados provisoriamente. A nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Todos fomos criados simples e ignorantes pelo nosso Pai, Deus, e é através de sucessivas encarnações que vamos aprendendo e desenvolvendo tanto o nosso lado moral como o intelectual. É natural encontrarmos pessoas que ainda estão um pouco atrasadas na evolução e que ainda se comprazem em fazer o mal. Devemos compreender que também já passamos por esse estágio, e por isso, precisamos de ter indulgência para com elas. Apesar de ainda errarem, elas vão evoluir, vão aprender. Por isso estamos num planeta de provas e expiações. Aqui, precisamos de passar por situações difíceis e complicadas, para podermos reparar erros cometidos no passado e assim continuar a nossa caminhada evolutiva. Isso é a expiação. Já a prova são situações difíceis que escolhemos enfrentar, sabendo que ainda somos frágeis nelas, mas que se as superarmos com êxito, evoluiremos muito na nossa caminhada coletiva. É comum encontrarmos neste planeta pessoas que ainda praticam o mal, e precisamos de passar por elas por algum motivo. Nada acontece por acaso. Por isso, devemos ter inteligência para lidar com essas pessoas, não ter ódio, nem raiva, nem desejo de vingança, mas sim desejar-lhes o bem, perdoar as ofensas e compreender que todos estamos juntos nesta caminhada rumo à pureza espiritual. Precisamos de nos ajudar mutuamente, não apenas os familiares e amigos, mas todos. Todos precisamos de ajuda, nem que seja apenas uma oração, que é uma grande expressão de qualidade moral.
Precisamos também de perdoar, procurar a reconciliação e, enfim, substituir todo o sentimento negativo que possamos ter por alguém por sentimentos positivos, de amor e de harmonia. Assim, estaremos a ajudar tanto essa pessoa como a nossa própria evolução. É importante lembrar que esses sentimentos de amor e de perdão devem ser sinceros, sem segundas intenções. Esse é o verdadeiro perdão. Esse é o verdadeiro caminho que devemos seguir. Prece final. Finalizando o nosso trabalho de hoje, vamos agradecer a todos aqueles que participaram neste Evangelho, particularmente aos benfeitores espirituais que nos assistiram e instruíram. Pedimos ajuda para colocar em prática os ensinamentos aqui aprendidos por todos e que possamos sentir-nos fortificados na prática do bem e do amor ao próximo, tal como Jesus nos ensinou. Pedimos também ajuda para os nossos irmãos sofredores, especialmente os que estão em grande sofrimento, e o perdão para eles, e por qualquer falha que possamos ter cometido com eles. Pedimos ajuda para afastar os maus pensamentos, e perseverança para não darmos abertura a nenhum espírito perturbador que queira nos induzir ao mal. Que Deus, o nosso Criador, o Mestre Jesus, e a espiritualidade superior possam nos guiar no caminho do bem, e nos envolvam no seu manto de muita luz e amor. Terminado o estudo do Evangelho de hoje, agradecemos por ter assistido a este conteúdo. Não se esqueça de partilhar e dar um gostei a este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim, daremos a oportunidade para os outros conhecerem também a doutrina espírita. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima.